Fala galera, ligada aqui no NE45, 45 minutos, né? Nosso canal aqui do YouTube prestes a chegar a 100 mil seguidores. E agora, numa semana de festa do torcedor tricolor, depois de ter conseguido esse tão sonhado acesso lá em Natal, a gente traz aqui para você mais um conteúdo sobre esse acesso coral, dessa vez entrevistando o técnico do acesso tricolor, Marcelo Cabo. Professor Marcelo, um prazer recebê-lo aqui no NE45. E queria lhe dar as boas-vindas aqui ao nosso canal, ao nosso portal. É um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite. Prazer, Clisma, Vinícius, prazer participar desse bate-papo. Uma satisfação muito grande poder participar desse bate-papo aqui. E a gente está aqui também, né, com o Vinícius Medeiros, nosso repórter do NE45, setorista do Santa Cruz, que acompanhou toda essa trajetória da Série C. Foi pé quente, teve em todos os jogos das eliminatórias aqui no Recife, né, na Arena de Pernambuco, e foi também lá para a Arena das Dunas. Foi pé quente e ajudou a trazer esse acesso aqui. Foi no primeiro ano assim, de cobertura do Santa já conseguir isso. Pode botar no currículo, viu, Vinícius? Fala, Clisma, fala, Marcelo. Seja muito bem-vindo aqui ao NE45. Né, também cumprimentar todo mundo que está acompanhando aqui esse conteúdo. Desde já, todo mundo que vai chegando aqui no NE, vai se inscrevendo, vai compartilhando, vai deixando sua opinião, né, que a gente está aqui para escutar vocês também. E, claro, ficar ligado nas nossas redes sociais sempre. Bora para essa entrevista. Vamos lá. Primeira pergunta, professor. Primeiramente, o senhor trazer todo esse sentimento e essa sensação de dever cumprido, desde que o senhor chegou, antes da estreia da Série B, o Santa ali no momento que atravessava uma certa turbulência com a eliminação no Campeonato Pernambucano, o senhor tendo que mudar alguns encaixes, algumas peças dentro desse tabuleiro e fazer o Santa Cruz engrenar de vez. Como que o senhor avalia, assim, no geral, toda essa sua trajetória, desde o seu início do planejamento, percalços que passou, até chegar agora, finalmente, com toda a emoção que teve, nesse tão sonhado acesso? Clisma, foi um trabalho muito árduo, né? Muito prazeroso, né? Eu chego a 10 dias do início da competição e o time vinha de uma eliminação do campeonato estadual, né? E aí a gente chega a 3 dias de um amistoso contra o ABC, um elenco muito inchado, nós temos aí quase 40 jogadores dentro do elenco, pouco tempo para poder diagnosticar e criar um planejamento para a competição. E foi de fundamental importância a gente ter esse diagnóstico rápido e essas informações, principalmente dos profissionais que continuaram no clube, só que a gente precisava tomar algumas decisões muito rápidas, como desinchar o grupo, né? Então isso é uma decisão muito difícil quando você precisa, no primeiro momento, tomar esse tipo de decisão. E a gente acaba tendo essa decisão, vamos para o jogo com o ABC, e a gente acaba tendo um resultado negativo. E aí tivemos a sorte do campeonato sediado, eu ganhar mais uma semana, e aí a gente teve 15 dias aí para poder preparar a equipe. Sabíamos que não íamos começar a competição como a gente desejava, mas precisamos vencer de qualquer forma lá contra o 13, e aí vem a primeira vitória, a gente toma algumas decisões, só para você ter uma ideia, quando eu cheguei tinham 9 zagueiros no elenco, 8 volantes, e era um elenco muito inchado. A gente tomou algumas decisões, e a gente vai diante do 13, a gente acaba com resultado positivo, que isso nos trouxe muita confiança dentro do início do nosso trabalho, e aí a gente começa uma competição muito bem, né? Primeiro turno aí com 6 vitórias, um empate, aí foi a grande arrancada, mas foi um início de trabalho muito promissor e que nos deu o alicerce para a gente poder chegar ao dia de hoje. Marcelo, nessa passagem agora do Santa Cruz, né, para o mata-mata, né, foi uma temporada que o Santa iniciou muito bem, né, agora na Série D, e teve muitos altos e baixos ali na etapa final da primeira fase. E aí eu queria te perguntar o seguinte: como foi, né, os desafios dentro e fora de campo, o que você enxergou nesse período, e claro, como foi o clima dentro do elenco, né, para dar essa mini volta por cima ali, né, vamos dizer assim, nessa etapa final da Série D, para chegar forte no mata-mata?
Vinícius, a gente, claro que no início do segundo turno a gente oscilou, né? Tivemos uma queda de produção e a gente precisava diagnosticar o que estava acontecendo para que a gente pudesse retomar os caminhos que a gente estava buscando, que era do acesso. A gente sabe que toda competição existe, né? Todas as equipes oscilam. Dificilmente a gente conseguiria fazer um segundo turno como a gente fez o primeiro turno, com 6 vitórias, um empate, até porque no segundo turno a gente pegava os mesmos adversários e com certeza os adversários já conheciam a nossa equipe melhor. Mas não deixe de falar que a gente houve uma oscilação, uma queda de produção. Então a gente conseguiu, né, durante o segundo turno, diagnosticar o que estava acontecendo, e aí a gente toma algumas decisões internas e algumas reuniões, e a gente conseguiu retomar o caminho que a gente tinha no primeiro turno. Sabíamos que o modelo de competição era diferente quando a gente chegasse no mata-mata, e o importante era a gente chegar no mata-mata não oscilando. A gente não podia oscilar e nem ter queda de produção no mata-mata, porque não ia ter volta. Eu acho que nunca é bom, mas eu acho que veio até no momento certo, até para a gente diagnosticar algumas situações que estavam acontecendo, que a gente pudesse corrigir algumas rotas e chegar forte aí no mata-mata para que a gente pudesse buscar esse acesso como aconteceu. E nesse cenário, professor, algo que a gente ouviu muito em entrevistas, não só do senhor, mas também de jogadores, também integrantes da diretoria, né? O quanto a união do grupo e a sua gestão de grupo também foi importante, né? Para o Santa voltar para os trilhos, e mesmo que sem necessariamente ter aquele mesmo desempenho inicial na primeira fase ali da série, a primeira metade da primeira fase da série D, mas o Santa voltou a ser competitivo, a alcançar os resultados, algo que mesmo o time em alguns jogos lutando, brigando bastante, mas não estavam vindo, e agora no mata-mata, uma frase que o torcedor do Santa ouvia muitas vezes nos últimos anos, é que o Santa Cruz cresceu na hora certa, e acabou acontecendo isso. Então, eu queria que o senhor trouxesse um pouco dessa visão do quanto que o grupo está fechado e também o seu papel, o papel de outras lideranças do elenco, foi importante nessa retomada do Santa Cruz aos trilhos em busca ao acesso? Sim, Cris, mas a gente tinha muita segurança interna. A gente sabia que a gente tinha um vestiário fechado, a gente tinha um grupo fechado e principalmente os protagonistas dessa história, que eram os atletas. Eles estavam muito comprometidos com o que a gente estava vivendo internamente, e isso eu cansava de falar nas minhas coletivas, que eu conhecia bem o caráter e o grupo que eu trabalhava. A gente estava numa oscilação, era uma coisa circunstancial do futebol, mas internamente a gente sabia que a gente tinha um vestiário na mão, um vestiário seguro, as lideranças de atletas dentro do grupo era uma liderança muito positiva, que controlava muito bem o ambiente interno entre os jogadores, e com certeza a minha gestão, a minha liderança, eu tinha muita convicção no que eu estava fazendo. E a gente sempre teve o controle de tudo, mesmo até os resultados adversos, no momento mais difícil, a gente sabia que a gente tinha o controle, a gente precisava só fazer alguns ajustes e no final a gente sabia que a gente ia chegar forte nesse mata-mata, porque era o que a gente conversava dia a dia internamente. A gente nunca perdeu a convicção, a gente nunca houve desconfiança interna em nenhum aspecto entre diretoria, comissão técnica e jogadores. A gente sempre confiou um no outro e a gente sabia que o que estava acontecendo era a circunstância do futebol, que a gente continuasse naquele caminho que a gente planejou, que a gente ia voltar a chegar no mata-mata forte. E eu acho que isso foi demonstrado ainda na fase de grupo, no jogo diante do 13. A gente consegue, depois do jogo do Horizonte, que foi um jogo muito ruim nosso, e aquele vestiário que a gente teve lá, numa boa reunião, que foi um divisor de águas, né, na minha opinião, para a nossa arrancada nessa retomada, foi aquele jogo do Horizonte, aquela reunião que nós tivemos dentro do vestiário, e ali as lideranças se colocaram, né, o Pedro, o Arley, né, a minha comissão técnica e os próprios jogadores, e ali a gente fez um pacto de se fechar, de união, e que a gente precisava ter uma semana boa diante do 13, e a gente fez talvez um dos nossos melhores jogos, que a gente teve um jogador expulso no primeiro 20 minutos e a gente venceu por 3-0. E aí a gente retoma ali e vai para uma arrancada para o acesso. Então, assim, a questão, né, de trabalhar o mental dos atletas, né,
fazer eles entenderem que eles não perderam o valor dele naquele momento difícil, que eles seriam o protagonista dessa história, que eles chegariam no mata-mata e iriam levar o Santa Cruz ao acesso. Isso foi muito importante, a gente trabalhar essa força mental nos atletas. Uhum. E até só um adendo, professor, dentro do que o senhor falou, em relação a alguns ajustes, o senhor trouxe também essa questão mental, anímica, né, dos atletas para ser recuperada, mas também dentro de campo, teve algum ajuste aí que possa ter passado despercebido da maioria, seja de torcida, imprensa, que o senhor gostaria de destacar, que foi feito também para esse jogo contra o 13 e também o mata-mata? Tinha um fator que a gente até a 13ª rodada a gente era ineficaz, e foi um fator primordial que nos levou ao acesso. Uma coisa que a gente trabalhou muito, que talvez aos olhos externos não entendeu isso como um detalhe fundamental para o nosso acesso, que era a bola parada ofensiva. Entendeu? Era uma coisa que a gente vinha trabalhando muito, mas não estava eficiente. E a gente, quando uma coisa não dá certo, a gente tem que mudar. Muda a estratégia, muda o planejamento, vai mudando. E aí a gente começou a potencializar o William Júnior, né? Ajustar as batidas, potencializar ele, mudar o nosso sistema dentro da área, criar algumas alternativas de mais de um toque na área. E assim, a gente no mata-mata, no jogo do 13, se não me engano, até o gol do acesso também foi numa bola parada, me parece que foram 5 ou 6 bolas paradas que a gente definiu. Então a bola parada definiu o nosso acesso, e a gente sabia, tinha 2 fatores que a gente precisava potencializar. Primeiro era a competitividade. A gente tem um diferencial do primeiro para o segundo jogo do Sergipe. Que a gente não competiu no primeiro jogo, a gente sobrou de competitividade no segundo jogo. Né? Em casa, que a gente até vence 2-0, quase para fazer o terceiro, toma um gol. E a bola parada. Falei para eles que se a gente conseguisse agregar, melhorar nossa bola parada e melhorar essa competitividade que a gente teve, e isso, você pode jogar com um time de Série B na Série D. Se você não tiver esse nível de competitividade, porque a competição, os adversários te pedem, você não consegue o acesso. Só com a questão técnica, porque é uma competição que tem sua particularidade. Né? Então, eu acho que esses 2 fatores, aumentar nosso nível de competitividade e a bola parada, foi, eu acho que a mudança de chave que a gente conseguiu para poder conquistar o acesso. Marcelo, você comentou já sobre o futuro, né, na última coletiva, né? Você comentou que quer cumprir seu contrato, que é válido até o final de 2026. E eu queria saber, desde já, né, ano que vem o Santa Cruz terá um investimento maior, está na série maior, né, subiu agora da Série C sob o seu comando. E eu queria saber se você já planeja algo visando essa próxima temporada, se você já teve alguma conversa, né? Como está esse Marcelo pensando no futuro neste momento? Eu tenho contrato até o final de 2026, né? Eu estou muito focado nessa reta final do campeonato, porque a gente conquistou o acesso, mas agora a gente vai em busca do título, que é muito importante para o clube, para cada profissional. A gente ainda está dentro de uma competição. Claro que nós tivemos o dia de ontem para celebrar, o dia de hoje para celebrar, mas amanhã a gente retoma o trabalho já pensando nessa semifinal, que é mais uma etapa que a gente quer cumprir, e a gente quer chegar à final, mas a gente precisa passar pela boa equipe do Maranhão. Eu preciso sentar com a diretoria, apesar de eu ter contrato, mas a gente precisa sentar, ter uma reunião, entender o que a diretoria pensa para a sequência, eles também entender o que eu penso para a sequência. Né? O contrato é uma formalidade documental, mas eu preciso também entender o desejo, né, da diretoria sobre a minha continuidade. Eu preciso expor também o que eu penso para a minha continuidade. Né? Eu costumo dizer que o documento é um proforme, mas a gente precisa ter desejos bilaterais de continuidade. Né? Então, eu gosto de estar num lugar onde eu me sinto muito acolhido. Isso é qualquer profissional. Eu preciso... Até hoje eu me sinto muito bem acolhido aqui pelo meu presidente Bruno Rodrigues, um cara ímpar, um cara extraordinário, talvez, com certeza um dos melhores presidentes que eu trabalhei, um homem ímpar, um homem de palavra, um homem de caráter. Essa torcida apaixonante, né? A torcida que me conquistou e o meu coração, me conquistou a minha pessoa. Eles têm um peso muito grande também para a minha continuidade. Eu também entendo que tem que ser um desejo
também do nosso torcedor, né, que a gente possa ter essa sinergia, essa relação de continuidade. Então, a gente espera terminar esse ciclo, né, sentar e entender o que a gente tem para frente. Eu tenho desejo, sim, de continuar, mas a gente precisa sentar, reunir, entender o que é planejamento da minha parte, o que é planejamento do presidente, da diretoria, para a gente dar continuidade no trabalho. E nesse cenário, Marcelo, assim, claro, conversas, como o senhor disse, vão acontecer, né, que você disse, mas a gente sabe também que a Série C de hoje, né, que o senhor já disputou, teve aquele trabalho com Floresta, de conseguir recuperar a equipe e evitar o rebaixamento, é uma Série C muito diferente do que o Santa Cruz disputou da última vez, em 2021, onde era uma Série C regionalizada, que não eram tantos jogos assim nessa primeira fase, e que pelo menos assim, uma opinião é que a Série C de hoje pune mais os erros e assim a incompetência assim de alguns clubes, com o rebaixamento pune de uma maneira mais firme, vamos dizer assim, nesse modelo atual do que o anterior. Então o Santa Cruz chega numa competição que obviamente já passou, mas não nesse modelo atual. Então, com a experiência que o senhor já teve, o que é que o senhor enxerga que o Santa Cruz pode trazer dessa experiência, né, para o Santa Cruz, já de primeira, se não conquistar o acesso, mas buscar, né, esse objetivo principal, que é o acesso, mas caso não, pelo menos uma permanência ou algo do tipo? Crisma, hoje eu reputo que a Série C é uma C/B, né? Pelo orçamento, né? Uma C/B. Então, é uma Série C muito diferente de anos atrás, entendeu? Equipes muito estruturadas, orçamentos muito fortes, haja vista aí que equipes tradicionais, como que sempre entraram na Série C para buscar acesso, equipes que recentemente estavam na Série B, como CSA, ABC, caíram, né? O próprio Retrô, que subiu ano passado campeão e caiu de novo. Então, assim, o que requer é um planejamento, uma atenção muito grande, e os clubes entram na Série C achando assim, não, eu só vou brigar pelo acesso. E se não tiver muito bem planejado, muito bem organizado, primeiro, tem um risco de rebaixamento, segundo, tem o risco de nem classificar entre os 8, como várias equipes tradicionais que anos e anos e anos não conseguem classificar no G8. Então, assim, precisa se planejar muito bem, criar uma equipe muito forte, muito competitiva, entender qual é o modelo de jogadores que você vai contratar para uma competição dessa e criar um grupo forte para essa competição, porque ao mesmo tempo que muita gente fala que talvez das quatro divisões que seja um modelo que seja assim, o mais plausível para o acesso, mas também tem o risco de não classificar e o risco de rebaixamento muito grande. Então, tem que ter um planejamento muito bem feito e muito bem elaborado. Precisa ter um bom orçamento, uma equipe muito forte para poder buscar aí uma pretensão ao acesso. Marcelo, eu queria te perguntar agora sobre alguns jogadores, né? A gente precisa falar sobre o desempenho de alguns atletas. E é impossível a gente não falar do Thiago Galhardo, que foi um jogador que chegou com uma grande expectativa do torcedor e agora queria te perguntar, ele foi um jogador que chegou e foi líder, né, dentro e fora do campo, a gente consegue ver isso, os demais jogadores também já falaram isso, né, que viu no Galhardo um exemplo, né, sobre isso, e eu queria te perguntar, né, como é nessa relação de Galhardo junto com o elenco, e claro, se teve alguma ação ali nos bastidores do Galhardo que talvez nem o torcedor, nem a gente da empresa consiga ver. Cara, o Thiago foi um cara fundamental para esse acesso, entendeu? Tanto dentro quanto fora de campo. O Thiago, dentro do campo, foi o nosso artilheiro, né? Ele fez um número de gols plausíveis dentro de uma competição muito difícil, que é uma Série D, onde as equipes chegam, né? O Santa Cruz, dentro da Série D, ele era o alvo a ser batido, né? Na minha opinião, a equipe era 0-1 da competição. Então, assim, todo mundo que vinha jogar com o Santa Cruz vinha com uma motivação extra, principalmente de tentar bater o sério candidato ao acesso.
o time mais tradicional e a camisa mais pesada com a maior torcida. Isso traz motivação. Isso eu enxerguei quando eu fui enfrentar os adversários aqui em Recife, principalmente depois que a gente passou para a Arena com 40 mil pessoas. Você via a motivação do adversário para jogar contra nós. Então é uma competição muito difícil. O Thiago ele termina a competição como nosso artilheiro. Cara, o Thiago foi um líder muito, muito positivo dentro e fora de campo, no vestiário, no dia a dia com os jogadores. Ele é um cara que liderava junto com outras lideranças muito positivas também dentro do grupo, né? Ele conseguiu unificar o grupo junto com outras lideranças, ter o controle do vestiário, né, da parte dos atletas, do dia a dia. E o Thiago tinha algumas ações muito positivas no dia a dia. O Thiago, na verdade, era um agregador dentro do grupo. Ele é um cara que conseguia agregar todos dentro do grupo. E tínhamos outras lideranças muito, muito positivas dentro do grupo, além do Thiago. Nós tínhamos o Felipe, o Totti, o William, outras lideranças muito, muito positivas dentro do grupo, que nos momentos importantes se colocaram como líder. E é importante, porque ninguém é forte sozinho, ninguém lidera sozinho. A gente precisa ter um líder, que sou eu, e os co-líderes, que são algumas lideranças do dia a dia. E além desses atletas, tiveram, sim, 2 caras de dia a dia no departamento de futebol que foram fundamental também nessa gestão, que foi o Arley e o Pedro, né? São 2 caras, o nosso CEO e o nosso diretor de futebol, que no dia a dia ali estavam muito presentes ali, um cara que controlava todo esse interno junto comigo. Pronto, professor. E aí, além de o senhor trazer, né, da figura do Galhardo e a importância que ele teve, queria também perguntar sobre algumas peças que, principalmente nesse mata-mata agora, brilharam e tiveram seu protagonismo também. Alguns que o torcedor, no momento assim, acaba não valorizando tanto, vamos dizer assim, que são os jogadores ali da defesa que mostraram uma solidez defensiva, né? Ajudaram muito Santa Cruz em diversos momentos, nesses 6 jogos do mata-mata. Primeiro, o Rock Kennedy, é impossível não falar dele, né? Que brilhou tanto nas penalidades. E além dele, a dupla de zaga, né? Eurico e o William Alves. O William, com essa troca que o senhor fez já para o jogo contra o Sergipe na Arena de Pernambuco. E o William chegou muito bem, assumindo essa responsabilidade, cumprindo muito bem o papel dele. Ele com características diferentes do Matheus Vinícius, né? Um jogador um pouco mais lento, mas tem um ótimo senso de posicionamento. E também o Wagner Balotelli. Então, assim, se possível, se eu puder trazer também uma análise da importância desses 4 jogadores individualmente, acho que seria bacana também, porque foram pilares, né, nesse momento agora, nessa arrancada do Santa Cruz. Sim, a força do Santa Cruz é a força do elenco, é a força do conjunto, isso eu posso te garantir. Né? Se eu te falar que internamente, entre o nosso trabalho, o maior craque do Santa Cruz é o elenco, é a força do elenco, é a união, é o comprometimento desses atletas. Eles compraram essa causa. Eu sempre falei que até nos momentos mais difíceis, esse era um grupo de caráter, era um dos melhores grupos que eu já tinha trabalhado. Ali se formou um grupo de homens de verdade, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Na diversidade que a gente conhece os caráteres, né? Então ali a gente conheceu o caráter de cada um ali, onde todos colocaram o seu melhor para que a gente pudesse chegar nesse objetivo. Como você colocou alguns nomes individualmente, né? O Rock Kennedy, ele cresceu na reta final, no momento que a gente sempre fala, né? Que um bom goleiro ele nos dá acesso, e foi o que aconteceu com o Rock Kennedy. Ele cresceu, apesar de ser jovem, mas é um atleta de muita personalidade, é um atleta muito seguro, né? Ele parece ter muito mais idade jogando do que ele tem, e ainda é um atleta em formação, ele ainda não é um atleta formado, né? Ele costuma dizer que o atleta ele tem 2 períodos, a formação e a transição, e o Rock Kennedy está na transição, né? Aquele que a gente chama do sub-23, ele está entrando no período de final de maturação. O Eurico, para mim, cara, foi o grande expoente dessa campanha, porque o Eurico jogou 1.800 minutos, né? O Eurico jogou todos os jogos da competição até agora. O Eurico jogou 20 jogos. Então,
sem ao menos ser suspenso com 3 cartões amarelos, um zagueiro, né? Isso precisa se ressaltar. O Eurico chegou, né, sobre até ainda pouco conhecido no cenário do Nordeste, mas com o tempo ele costumo dizer que ele escreveu a história dele com as pernas dentro do campo, né? É um cara que não é muito midiático, um cara que não é muito badalado, até de pouca fala. Mas eu me lembro uma entrevista do Eurico depois do jogo do Horizonte, para mim foi a maior entrevista que eu vi de todas desde que eu cheguei. E é que vocês pegarem aí no final do jogo a entrevista dele. É um cara que fala pouco, mas é muito positivo e muito coloquial. O Willian é um cara que tem uma história bacana no futebol e no Santa Cruz, e é um cara com um dia a dia muito bom, entrou muito bem, correspondeu, mas eu não posso esquecer também do Matheus, né? Fez um campeonato muito bom, né? É um jovem jogador ainda se firmando no cenário do futebol brasileiro. O Matheus, ele fez um grande campeonato. E tem o zagueiro Iago, que é muito bom zagueiro também, que eu não teve pouca oportunidade, porque o Eurico não deu oportunidade, que era o nosso zagueiro do lado direito, reserva do Eurico, que é um grande zagueiro, um cara ímpar, com uma postura. O Iago jogou 15 minutos durante essa temporada toda, e a postura dele do dia a dia era a postura de titular, sabe? Então isso é uma coisa que às vezes o cara joga pouco, mas ele é notado pela comissão técnica. O Iago é um cara muito importante. Então ali a zaga estava muito bem entregue. E feliz pelo Balotelli ter feito o gol, né, cara? Assim, eu acho que premiou um cara que, quando eu cheguei aqui, era rotulado como caça-craque, né? Era o cara que só corria atrás do 10 do adversário. Esse era o rótulo. Então, a gente posicionar o jogador, potencializar ele. Como eu jogo com 2 volantes, o volante do lado da bola, ele tem que sair, ele tem que ser um construtor também. E aí, no dia a dia, eu percebi muitos atributos no Balotelli. O Balotelli tem um passe curto bom, ele tem um arraste do primeiro para o segundo terço muito bom, ele tem um passe longo muito bom. Haja visto o passe que ele deu, um passe de meia esquerda para o Galhardo no jogo. Ele finaliza muito bem da entrada da área, e eu potencializei ele, como eu estava assim, um cobrador de perna esquerda, eu coloquei ele para bater falta. Eu conversei com ele, falei, você já treinou falta? Ele não. Por que você chuta muito bem da entrada da área e não treina falta? Se vocês perceberem, no último jogo ele cobrou uma falta da entrada da área. Então, assim, às vezes a gente rotula esse negócio de primeiro, segundo volante. Para mim, o volante sem a bola, ele tem que ser primeiro, e com a bola ele tem que ser segundo construtor. E foi isso que eu consegui potencializar no Balotelli, e ele acaba sendo premiado com esse gol do acesso. Eu falo que o volante tem que finalizar da entrada da área, tem que pisar na área, e ele tem esse atributo da bola aérea ofensiva defensiva, onde eu trabalhei muito ele também. Ele era um cara muito importante nessa bola aérea ofensiva, né? Como a gente mudou muito a batida para o jogo do América, e eles já tinham uma zaga muito alta, de 1,90 m e pouco, a gente potencializou essa batida rápida na frente do pênalti, e ele entrou justamente onde a gente trabalhou e treinou e fez o gol do acesso. É muito bacana isso, professor. E justamente assim, até trazendo um pouco assim do Balotelli, a torcida de início ainda via com uma certa desconfiança, ainda antes da sua chegada, né, durante o Pernambucano. Ele aos poucos foi ganhando essa confiança, iniciou muito bem a Série C, a Série D, também teve alguns momentos de oscilação, né, natural, como o time inteiro teve, mas que agora, assim, desse nível de atuação que ele teve no mata-mata da Série D, foi algo assim, para o torcedor relembrar por muito tempo. Foi, como o senhor bem pontuou, e eu concordo, foi o jogador que merecia realmente esse gol, ter essa coroação, digamos assim, né, pelo acesso. E ele até falou em entrevista pós-jogo, né, falando que estava jogando, tinha sentido uma lesão e tinha sido poupado ao longo da semana, mas ele conseguiu ir para a partida. O quanto que uma postura dessa, assim, representa, não só para o time, né, para o torcedor no geral, de ver um jogador se doando tanto, mas também para o senhor, enquanto treinador, ver a dedicação que um atleta está tendo assim, para buscar esse objetivo maior, esse objetivo do grupo, como o Balotelli mostrou agora, jogando
se não no sacrifício, mas sem estar 100% ainda fisicamente e ter conseguido jogar da forma que foi. Não, deixa eu te falar, o Balotelli ele não foi nenhum jogo no sacrifício, não. Ele foi apto a participar da partida. Ele teve um controle de treinamento durante a semana, um tratamento, mas eu não seria responsável de colocar um jogador em campo que ele não tivesse a condição de jogar. Né? É um trabalho que a gente tem integrado entre o departamento médico, preparação física e treinador, que a gente entendeu que ele estava apto. O jogador, para jogar 90 minutos, ele tem que ter condição de jogar 90 minutos. E esse foi um trabalho muito bem feito pelo nosso departamento médico. É um jogador que se dedica muito e a gente confiava muito nele, sabendo que poderíamos controlar a semana dele, que ele ia performar bem durante o jogo, e ele acaba sendo premiado por todo o seu esforço com o gol do acesso. Professor, o senhor já chegou no Santa Cruz, né, com a anuência dos investidores da SAF. É impossível não falar desse projeto que a torcida também está muito animada, que o clube está vivendo nesse momento. E aí eu queria te perguntar, né, como é sua relação com o pessoal da SAF? Hoje tem o Irã Barbosa, que é bastante ativo, né, até aparecendo mais também. Teve o Vinícius Diniz e o Márcio Kadar, que foram outros nomes que passaram por isso também. E eu queria te perguntar, né, agora, qual seria uma certa expectativa, já visando aí a Série C também, né, muito provavelmente com essa implantação já consolidada da sociedade anônima, e claro, sobre essa relação também com os investidores. Claro, o Vinícius foi um cara importantíssimo na minha chegada, né? Foi o cara que, junto com o presidente Bruno Rodrigues, idealizou, ele pela SAF, Bruno Rodrigues, nosso presidente, a minha vinda. Então, uma gratidão muito grande ao Vinícius, porque ele foi parte do convite da minha vinda. É um cara que, junto com o Bruno, eu conversei com ele, com o Bruno, com o Arley, na época. A minha relação com a SAF é muito boa. Eu tenho uma relação próxima com o Irã, a gente, até após o acesso lá, a gente conversou bastante, ele viajou de volta comigo, a gente já bateu muito um papo bom, né? A gente já conversando sobre ideias. É um cara muito positivo, um cara muito participativo. O Irã é um cara muito atuante, né? Um cara jovem, um cara com bastante boas ideias, né? Então, assim, a gente já bateu um papo bom, o cara que está sempre do nosso lado, está sempre nos jogos importantes vindo, né? Aqui, ou Natal, ou aonde ele foi, Fortaleza, acompanhar o elenco. Isso nos dá, né? Ele sempre junto com o presidente e todo o corpo diretivo da SAF também, teve lá, os caras tiveram lá em Teresina, né, cara, vendo o jogo, né, lá já foram todos da SAF, em Natal foi o Irã. Então a SAF está muito próxima, o pessoal da SAF muito, muito participativo, e é um momento legal, essa união, né, que a gente tem, né, nesse novo momento do Santa Cruz. E aí, professor, agora passou o jogo, né? O Irã fez esse anúncio de que a SAF, a proposta vinculante ali, já tinha chegado a seus últimos acertos entre clube, associação, né? E os investidores. Vai para esse momento agora de aprovação do Conselho Deliberativo do Santa. E a torcida, assim, que já estava animada com o acesso, ficou mais animada ainda, né? Com esse processo agora da SAF, tendo destravado, tendo andado. O que o senhor projeta também assim, nesse sentido com relação ao torcedor? O que o torcedor pode esperar nesse momento agora de ainda maior profissionalização do Santa Cruz, de uma estruturação prometida aí até num curto a médio prazo, seja em relação ao estádio do Arruda, também com a possibilidade de CT, toda essa transformação que o Santa Cruz vai passar. O que o senhor espera e projeta que o torcedor pode ver, pode sentir nesse momento? O que eu sempre prometi ao torcedor tricolor foi muita dedicação, muito trabalho, muita entrega da nossa parte, do corpo técnico, né? E eu vejo a mesma coisa da parte de direção. Fico muito feliz que as coisas estão se caminhando aí para o final feliz, que finalize, né, a SAF e a gente já possa planejar já, né, a sequência do Santa Cruz, talvez o nosso torcedor feliz, aliviado com essa mudança de divisão. Primeiro aqui eu também quero dedicar ao nosso torcedor esse acesso, que ele é o nosso maior patrimônio, que eu sempre falei, e é por eles, é para eles que a gente trabalha bastante para entregar
esse final de ano feliz para eles aí com esse acesso. E espero que essa chegada da SAF a gente possa se estruturar melhor, como você falou, na questão do centro de treinamento, o nosso estádio, que a gente possa voltar a jogar no Arruda, que a gente é muito feliz e sabe que o nosso torcedor gosta muito em breve espaço de tempo, e a gente possa se estruturar para que todos entendam que esse foi o segundo passo do Santa Cruz, mas o Santa Cruz ainda não está no lugar que ele merece. O primeiro passo foi criar uma divisão, né, que não estava sem divisão. O segundo passo foi chegar à Série C. Eu ainda acho que é muito pouco para o Santa Cruz, é muito pouco para essa torcida, mas são 2 passos muito importantes para o futuro em breve. O Santa Cruz está na elite do futebol brasileiro e é o que o nosso torcedor merece, é isso que eu almejo para todos nós aqui, mas a gente sabe que é step by step, é passo a passo, né? Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado, a gente tem que criar o alicerce primeiro para depois ir construindo a casa, e é isso que está acontecendo com Santa Cruz. Marcelo, você falou aí do torcedor do Santa Cruz, né? E foi um torcedor que esteve sempre junto, né? Eu acho que até nos momentos ali mais complicados a torcida sempre estava lá, sempre estava colocando, né? A gente pode dizer assim, o apoio das arquibancadas dentro de campo, sendo ali o 12º jogador. Então, nesse momento agora, eu queria que você desse um recado, né? Aí um pouco para o torcedor, falasse um pouquinho sobre essa sua relação também com o torcedor desde o início, né? Com o próprio clube também. Então, fala um pouquinho sobre isso e, claro, deixa esse recado aí para a torcida tricolor. Cara, eu quero novamente, como eu falei, dedicar a eles esse acesso. Eu acho que é um presente de Natal que todos pediriam, o acesso, e a gente fica muito feliz de entregar esse presente ao nosso torcedor apaixonado, torcedor que deixa de comprar as coisas para ele, para poder fazer uma viagem, comprar o seu ingresso, e eles tenham ciência que a gente sabe disso, a gente tem ciência disso, todo o esforço que eles fazem. Eu sempre falei que todo o esforço deles seria recompensado, que a gente faria um esforço muito maior para entregar esse acesso a eles de presente. E missão dada, missão cumprida, está entregue a eles aí o acesso, que eles desfrutem, que eles tenham orgulho de vestir essa camisa, né? Nesse momento até o próximo campeonato, que eles vá, desfile com ela, ande com ela, tenham orgulho de vestir a camisa do Santa Cruz, e que eles tenham muita fé que a gente vai ter um futuro aí muito legal no Santa Cruz, que a gente possa entregar mais alegria a eles, que eles merecem demais, por todo esse tempo que eles, há 9 anos que eles não têm, né, cara, uma conquista, né, desde de 2016 a gente não consegue ter uma conquista dentro do Santa Cruz, então a gente entrega esse acesso a eles, que para muitos é um acesso de Série D para Série C, mas é um acesso marcante, que é um renovo, é uma retomada, uma reconstrução de um clube gigante. Professor, e nessa reta final, né, de entrevista, o senhor falou que essa conquista que já foi para o torcedor, esse acesso, mas também o título é uma conquista importante, é algo que o senhor já projetou na sua coletiva pós-jogo, o senhor falou da importância de conquistar, né, esse troféu. Queria que o senhor trouxesse também, novamente, um pouco mais disso, da importância, né, de até coroar também, de certa forma, vamos dizer, o seu trabalho, né, o trabalho feito agora pelo clube, nesse acesso, e fechar o ano, né, quem sabe, conquistando esse título, se passar pelo Maranhão, ver o adversário que vier pela frente na final, quanto que isso poderia representar também, não só para o Santa Cruz, mas também para o senhor, esse troféu da Série D. Eu vou falar de semifinal, sabe, Cris? A gente tem que respeitar muito o Maranhão, um adversário que classificou com muito mérito, eliminando o Asa fora de casa. Eu tenho que pensar muito nessa semifinal para que a gente possa chegar numa final. Então, assim, a gente vai trabalhar bastante para que a gente possa buscar essa classificação, mais uma classificação no mata-mata na semifinal, para que aí a gente possa buscar a final e buscar o título. Seria coroar um trabalho gigantesco que eu costumo dizer que em acesso você tem 4 campeões e um super campeão. Campeão nós já somos com esse acesso. E agora a gente vai buscar o título de super campeão, que é o campeão da divisão. Então, assim, mas primeiro a gente precisa respeitar e trabalhar bastante para passar pelo Maranhão, e aí sim a gente chegar a uma final, que é onde sempre o Santa Cruz mereceu estar. Tá bem, professor.
Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, nessa nossa entrevista. Muito bacana conversar com o senhor sobre toda essa trajetória que o Santa Cruz passou, que conquistou esse acesso com tanta emoção aí, que ajudou até a recuperar ainda mais, né, esse orgulho do torcedor com relação ao clube. E é importante ouvir o senhor, fazer com que o torcedor possa ouvir mais coisas do que o senhor tem a falar, mesmo um tempo menos limitado do que na coletiva, né, trazendo outros aspectos de grupo, de campo também, extra-campo que o senhor trouxe aqui para a gente. Só agradecer mesmo pela sua presença aqui e dizer que as portas estão abertas, né? Quem sabe futuramente aí o Santa passando pelo Maranhão e conseguindo o objetivo, né, do título também. A gente repete aqui também essa dobradinha, essa entrevista, que seria o maior prazer. Né? Parabéns pelo convite. Obrigado, Cris. Obrigado, Vinícius. Parabéns ao trabalho aí do NE45, que eu acompanho sempre. É um jornalismo sério, com informações corretas. E é um prazer participar aqui com vocês. Esperamos, no final do campeonato, que a gente possa bater outro papo aí e assim de falar de uma forma global de todo o trabalho. Obrigado pelo convite e sucesso aí para vocês. Que Deus abençoe.